Fala 702, beleza? Como vocês podem ver, ainda estou na escola, para variar. E aí, vou aproveitar esse tempinho livre que eu tenho para gravar para vocês a correção da nossa revisão, tá? Eu estou olhando para cá justamente porque eu estou com as questões aqui na minha mão. Show de bola? Então vamos lá, vamos começar pela primeira. A primeira fala assim, ó: explique os impactos do bandeirismo para os povos indígenas e para a formação do território brasileiro. Pessoal, antes de eu ditar esse gabarito, eu quero conversar um pouquinho sobre isso com vocês, tá? Vamos lá. O que foram os bandeirantes? Durante muitos anos na história brasileira, até na própria geografia, né, quando a gente pensava na constituição do território brasileiro, porque vamos lembrar, lá atrás, quando ainda tinha o Tratado de Tordesilhas, o Brasil, o que hoje nós chamamos de Brasil, né, eram basicamente 15 faixas gigantescas, mas muito grandes, no litoral de Poços de Portugal, e o restante era da Espanha. E aí, quando a gente vai estudar esse processo, durante muitos anos, tinha-se uma imagem do bandeirante como aquele herói, como aquele cara desbravador, fundamental para o conhecimento do interior do Brasil, e conforme os estudos foram avançando, tinha percebido que não é bem assim. Na verdade, esses indivíduos, né, os bandeirantes, eles tinham algumas funções muito bem estabelecidas. Bom, basicamente o seguinte: eles iam para o interior justamente na intenção de encontrar locais onde fosse possível encontrar minerais metálicos, ouro, prata, enfim, beleza? E também no meio do caminho encontrar pessoas negras que eram escravizadas, que tinham fugido das propriedades onde estavam por meio da mata. Tinham também a intenção de, durante os seus trajetos, se eles encontrassem povos indígenas, a intenção era desmantelar aquelas comunidades indígenas e escravizar os indígenas que sobrassem. Então eles estavam muito longe de serem heróis ou desbravadores, coisa do gênero. Eles estavam mais para vilões mesmo, sabe? Então o bandeirismo foi isso, né? Indivíduos que entravam, né, buscavam o interior do Brasil na intenção de encontrar ouro, metais preciosos, encontrar povos indígenas, escravizá-los, né, pessoas negras que eram escravizadas, né, que tivessem fugido das propriedades onde estavam, enfim. Então esse era o bandeirante, essa era a figura do bandeirante. Então agora que a gente já sintetizou quem é esse indivíduo, bom, quais foram os impactos do bandeirismo para os povos indígenas? Eu acabei de dizer, né? Os principais impactos do bandeirismo para os povos indígenas foram basicamente o seguinte, gente: desmantelamento das suas tribos, né, de toda aquela comunidade indígena, e também a escravização dos remanescentes, tá? E obviamente o roubo de terras dessas comunidades, porque não era simplesmente desmantelar essas comunidades porque são malvados, não é isso, tá? A ideia era a seguinte: bom, primeiro, esses indivíduos vão ser utilizados como recursos, como mão de obra, e para além disso, a terra seria tomada e seria utilizada para outras atividades econômicas. Até hoje, falar de luta por terra indígena é muito complicado, porque até hoje, em 2024, os indígenas lutam muito para garantir os seus direitos sobre os seus territórios, né? Até uma fala muito interessante de algumas lideranças indígenas, que é a seguinte: o Brasil é terra indígena, porque antes do português chegar, eles já estavam aqui, né? Mas até hoje garantir, né, a posse, a propriedade sobre essas terras por parte de múltiplos povos indígenas é algo complexo, é difícil. Em muitos casos, o Brasil é um dos países onde lideranças indígenas mais são assassinadas, né? Então, enfim, isso ainda é algo. Eu sempre falo isso em sala, né? A gente não estuda geografia muitas vezes, vai ali na história, pega alguns elementos emprestados, presta atenção, não se entrega, pega alguns elementos emprestados, alguns acontecimentos, para a gente estudar a distribuição de um fenômeno sobre o espaço. E eu sempre comento: você não está estudando
exclui esse fenômeno que aconteceu no passado simplesmente porque é interessante que você saiba e aconteceu lá atrás. Não. É porque o passado ele vive no presente. Como eu acabei de dizer, eu estou falando de um processo, de um fenômeno, né, o bandeirismo, que ocorreu há séculos atrás e que ainda hoje a gente percebe que esses indígenas têm problemas com ações semelhantes de outros indivíduos que não são bandeirantes, mas que ainda assim buscam a terra desses indígenas, como por exemplo a mineração, como por exemplo grileiros, que têm justamente a intenção de grilar, falsificar documentos de posse de terra para ter acesso às propriedades das tribos indígenas. Tranquilidade? Acho que foi a resposta. Tá. E para a formação do território brasileiro. Qual foi o impacto do bandeirismo para a formação do território brasileiro, galera? Basicamente o seguinte. Bom, essas pessoas, elas buscavam o interior, já expliquei aqui as motivações desses indivíduos, não vou me repetir nisso, tá? Mas para além de... Qual foi a outra contrapartida disso? Bom, Portugal, sabendo da importância de ter acesso a uma grande extensão de terras, né, entendia que esses indivíduos, conforme iam avançando para o interior, e gente, quando você abre espaços para o interior do Brasil, você começa a contribuir para a formação de ocupações humanas. Então, pequenos vilarejos passam a ser formados, que depois deram origem a grandes cidades, né, atualmente. E com essa ocupação de pessoas, né, da parte portuguesa desse território que viria a ser Brasil, né, ocupando a porção espanhola, Portugal reivindicava esses territórios em júris internacionais. Muitas vezes conseguia, outras vezes não conseguia, enfim. Mas quando conseguia, aquele território se tornava posse da metrópole. Show de bola? Então, o bandeirismo, os bandeirantes, eles tinham uma função, né, além de tudo isso que eu falei, de também estender, né, esse conhecimento, né, essa presença da coroa portuguesa e depois no futuro para o governo brasileiro, né, dessas porções mais para o interior desse imenso território que hoje é o Brasil. Tranquilidade? Então olha só, para essa questão de número 1, escreve o seguinte: o bandeirismo teve como impactos para os povos indígenas o desmantelamento de suas comunidades e escravização dos membros remanescentes. Ponto final. Só para lembrar, se eu falei muito rápido, você pode utilizar as ferramentas aqui, né, do YouTube. Você pode desacelerar, você pode voltar. Show de bola? E aí do lado você coloca assim: é bom destacar que para a formação do território brasileiro, estes indivíduos garantiram a presença do Estado em territórios mais interioranos, anteriormente desconhecidos. Ponto final. Tranquilidade? De boa? Show. E é óbvio, né, que conforme o interior vai sendo encontrado por esses indivíduos, novas comunidades indígenas vão sendo encontradas, e aí todo esse processo de escravização e tal vai sendo repetido, né, só para salientar que não tem nada de pueril, heróico, coisa do gênero do bandeirismo. Show? 2. Comente sobre os fusos horários brasileiros, suas alterações ao longo das décadas. Pessoal, o Brasil ele tem atualmente 4 fusos horários. Show de bola? Porém, no passado, esses fusos horários já foram menos, né? Eram 3. Atualmente, quais são os fusos horários brasileiros? Fuso horário -2, -3, -4 e -5. Não está entendendo o que eu estou falando? Menos e tal? Pega o mapa de fusos horários. Nós tivemos 2 aulas bastante completas sobre fusos horários. Fica a minha recomendação para você pegar o mapa e dar uma olhadinha. Show de bola? Lá atrás, no século XX, o Brasil já teve 3 fusos horários, depois passou para 4 fusos horários, mais ou menos ali
Em 2013, se não me falha a memória, o Brasil volta a ter 3 fusos horários, depois voltamos a ter 4 fusos no período mais recente, tá? Eu posso ter me confundido um pouquinho com as décadas, mas fica a recomendação aí para vocês olharem no livro, que tem toda a linha histórica desses fusos horários, né, sobre suas mudanças, enfim, lá para vocês acompanharem. Beleza, mas e aí, por que essas alterações ocorreram? Que esse é o ponto que eu quero me centrar aqui nessa número 2. Bom, basicamente por quê? Porque olha só, quando você estabelece, né, que são 4 fusos horários e depois você retira o Brasil passa a ter 3 fusos horários em 2008, se não me falha a memória, e ele volta a ter 4 em 2013. Dá uma conferida no seu livro, por favor, depois, para ver se essas datas estão certinhas, tá? A questão é a seguinte: quando você tem 4 fusos horários, os estados que são abarcados por esses fusos horários vão organizar toda a sua economia, todos os seus fluxos, suas trocas características a partir desses fusos horários. Então, por exemplo, digamos que nesse exato momento o Rio de Janeiro não fosse mais guiado pelo fuso horário -3, que é o fuso horário de Brasília, tá? E fosse guiado, sei lá, pelo fuso -2, por algum motivo. Pessoal, isso é dar uma confusão nos horários, pensando em postos de trabalho, pensando em remessas de produtos, pensando em todo o transporte que é necessário, enfim, é dar uma confusão gigantesca. Então, quando o 4º fuso ele cai novamente, né, e aí o Brasil passa a ter 3, cara, a galera do Acre, que era a principal galera afetada pelo fuso -5, que foi esse que por mais que não seja -5, é o 4º fuso, né? Essa galera, você fala assim, cara, tá muito ruim. Porque eles estavam acostumados com a parada. De repente, esse fuso cai, e aí, como é que a gente faz? E aí, depois, o governo retoma o 4º fuso horário, e aí essa situação é solucionada. Se eu não me engano, 2013. Tranquilidade? Então, olha só, essa questão é muito boa, porque ela nos ajuda a pensar na intenção, na função do fuso horário, beleza? Para que fusos horários existem? Para padronizar horários, para ajudar em tudo que é necessário dentro de um território que necessita de horários estabelecidos. Tranquilão? Então, olha só, eu vou editar uma resposta para vocês, porém, fica a recomendação para vocês olharem no seu livro, né, a periodicidade dos fusos horários brasileiros. Em tal ano tínhamos tantos fusos, no outro ano nós tínhamos essa outra quantidade de fusos, tá bom? Para não ficar nenhuma dúvida com relação a isso, beleza? Então, olha só, escreve assim no seu caderno. Peça número 2 como gabarito. Ao longo das décadas, o Brasil variou entre 3 e 4 fusos, vírgula. Vírgula não, perdão, ponto. No tempo recente, ficou muito notória a importância dos fusos horários, uma vez que a população localizada na porção do território marcada pelo fuso -5 reivindica a volta deste fuso horário para normalizar as suas atividades. Ponto final. Show de bola, gente? Questãozinha de número 3. O que significa dizer que os fusos horários de Brasília... que o fuso horário, perdão, tá pequenininha a letra aqui, que o fuso horário de Brasília é -3 GMT. O que significa dizer isso, gente? Significa dizer que Brasília está com o seu horário atrasado em 3 horas em relação a Greenwich. O que é GMT? GMT é Greenwich Mean
Time. Beleza? Basicamente deixando claro que o meridiano de Greenwich é o meridiano principal quando a gente pensa em outras funções, né? Dividir o mundo em leste e oeste também, mas para delimitação dos fusos horários. Show de bola? Então é isso. O que significa dizer que o fuso horário de Brasília é menos 3 GMT? Já escreve aí no seu caderno como resposta e acorda que eu sei que tu estava indo embora. Acorda, vamos embora. Olha só, escreve assim. O fuso horário de Brasília enquanto menos 3 GMT, esse GMT em letra maiúscula, tá? Significa que o seu horário está 3 horas atrasado em relação a Greenwich. Show de bola? Almir, por que está atrasado? Não vou te falar agora, beleza? Nós tivemos aulas sobre isso e foram bem completas. Eu fiz questão que fossem bem completas para não restar dúvidas sobre esse conteúdo, tá? E aí você vai ter que perceber em qual parte do globo o Brasil está, em qual hemisfério o Brasil está. Para lá a gente soma ou diminui 1 hora? Fica a dica aí, dá uma olhadinha no seu caderno, dá uma olhadinha no seu livro, que eu tenho certeza que essa dúvida, se ela apareceu, vai ser sanada, beleza? É isso, ponto, fechou essa número 3. Quantos fusos horários o Brasil tem? Quais são? Acabei de falar, já pode inclusive colocar como resposta, tá? O Brasil tem 4 fusos horários, ponto. Estes são, 2 pontos. Menos 2 GMT, vírgula, menos 3 GMT, vírgula, menos 4 GMT e menos 5 GMT. Galera, olha só, extremamente tranquila essa revisão, tá? Absolutamente tudo foi falado em sala de aula, principalmente essa parte de fuso horários. Fica a dica, inclusive, tá? Fica a dica, hashtag fica a dica, dá uma olhadinha no seu livro, dá uma olhadinha no seu caderno, qualquer coisa, me manda mensagem no plural. Eu vou colocar esse vídeo aqui no plural, o link desse vídeo, como uma atividade, beleza? Que aí dá para vocês colocarem comentários e tal, eu consigo te responder. Bateu dúvida, me manda mensagem por essa atividade, beleza? Ah, vou procurar no Google, beleza, tá tranquilo, mas dê uma olhadinha sobre fusos horários, beleza? Fica a dica, show de bola? E dá uma olhadinha também nessa periodicidade dos fusos. Quando que o Brasil tinha 3 fusos horários? Quando que o Brasil tinha 4 fusos horários? Fizemos uma atividade processual sobre isso em sala e não foi à toa. Suavidade? Suavidade? Pessoal, olha só, fizemos tudo, aquela força, beijo no coração. Qualquer coisa, coloquem suas perguntas aqui embaixo que eu vou responder com todo carinho e atenção. Fui, nós estamos juntos. Tchau, tchau.